Boa noite, eu me chamo Daniele. Eu vou agora apresentar uma breve explicação sobre a minha escrita e reflexão que fala sobre a alfabetização e o letramento, bem como os dois se diferenciam, se complementam, bem como os métodos que são utilizados para chegar a esse fim e o papel do professor na mediação desse processo. Para começar, eu vou falar sobre o conceito de alfabetização, que seria o processo inicial do aprendizado da leitura e da escrita, focado na compreensão das letras, sílabas e palavras. O objetivo é ensinar a base do sistema da escrita, permitindo que o aluno leia e escreva palavras de forma simples. Seria o código mesmo, uma forma técnica, o código da escrita, juntar uma letra com a outra para formar uma palavra. Isso seria a alfabetização. O letramento ele vai além. O letramento é um uso social e funcional da leitura e da escrita. Vai além do saber ler e escrever, buscando desenvolver a capacidade de interpretar e utilizar a linguagem de forma crítica no cotidiano. Um exemplo seria assim, para diferenciar a alfabetização e o letramento. Uma pessoa que pega uma receita para ler, a pessoa que somente é alfabetizada, ela vai ler as palavras daquela receita, não vai fazer um sentido para ela. Uma pessoa que é letrada, ela vai ler, vai entender e vai conseguir fazer aquela receita, porque ela vai entender o sentido, vai entender o contexto que está inserido ali, vai ter um significado para ela. Então, a alfabetização, ela tem aquela separação das palavras, é conhecer o código escrito, a palavra, conhecer as letras, as sílabas, a junção das sílabas. O letramento, ele tem um significado, aquela palavra ela vai ter agora um significado, uma pessoa que ela é letrada, para ela aquela palavra vai ser além das letras. Para isso, existem métodos para se chegar a uma alfabetização, que é o início, né? Tem o método sintético, que eu citei lá, e o analítico, que é o que está lá na unidade 2, que fala sobre os métodos de alfabetização. O sintético seria como se fosse um degrau de baixo para cima, seria conhecendo as letras, as sílabas, as frases e textos, seria um método gradativo, geralmente é o que mais se usa, né? E o método analítico, ele começa de cima para baixo, ele começa do texto, ele começa do maior para o menor, começaria com o texto e ia desmembrando as sílabas, as letras, os sons. Ambos são importantes, têm as suas vantagens e as suas desvantagens. O sintético, ele te coloca em contato com mais sons, com um amplo conhecimento de letras mesmo, né, de sons, das palavras, de sílabas, podendo formar diversas palavras. O analítico, ele pode te reduzir um pouco, porque você entra em contato já com uma palavra pronta, aí até você ter entendimento, desmembrar aquilo e utilizar aquilo para outras coisas talvez possa ser mais difícil. E dentro disso temos o papel do professor, muito importante, porque o professor, por estar em contato direto com o aluno, ele vai ter mais essa noção do aluno que tem aquela dificuldade, ele vai procurar recursos, os melhores métodos para estar utilizando ali. Então, o professor ele está muito de perto ali com o aluno, então ele tem esse contato, ele vai passar segurança para o aluno, para falar das suas dificuldades. E assim ele vai buscar as melhores formas, os melhores métodos para fazer aquele aluno fazer o uso tanto da alfabetização, que é o conhecimento das letras, quanto do letramento, que é o sentido que aquela palavra vai ter para aquele aluno. Então, isso daí vai complementar tudo. O professor tem que ser valorizado, porque está ali diretamente, se esforça e tenta fazer tudo ali visando mesmo que esse aluno ele seja uma pessoa que consiga se inserir no meio social e entender o que está à sua volta ali, fora do contexto talvez escolar, mas entender uma revista, um texto diferente do que tem na escola. Ele está em contato com diversos tipos de texto mesmo. E assim eu agradeço e espero que tenham entendido.